Amada igreja, hoje nós temos sim um pregador internacional. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por esse homem de Deus, o nosso pastor Toninho Lalau, direto dos Estados Unidos. Que é isso, minha gente? How are you? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Nós também estamos bem felizes por poder estar em casa de novo, né? Quando eu cheguei em Criciúma, eu gravei um vídeo ali, eu mandei para alguém aqui da igreja e falei, né, por mensagem, o melhor lugar do mundo é a nossa casa, né? Muito melhor do que ir, é bom retornar. E é maravilhoso estar com vocês. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra bombástica para transformar nossas vidas nessa noite. Você vai sair daqui edificado, você vai sair daqui cheio do Espírito, você vai sair daqui com o espírito de vitória, você vai se tornar mais vencedor do que você já é. Deus vai falar com a sua vida. E quem está crendo? Quem está crendo? Deus vai falar com a sua vida, Deus vai falar com o seu coração, Deus vai transformar a sua história, Deus vai animar você. O espírito de desânimo vai embora dessa casa, o espírito do ânimo vai prevalecer e o Espírito Santo já começou a boa obra. O segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, o capítulo 14. Por favor, não demore. O segundo livro da Bíblia, o livro é o Êxodo, o capítulo é o 14. Quantas historinhas dos Estados Unidos, à medida que as pregações vão se desenvolvendo, as historinhas vão sendo contadas, e sempre melhor contadas quando a Helena não estiver. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 1, você está ali? Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Meu Deus! Em frente dele assentareis o campo junto do mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração do faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavaleiros e exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos trazeres de lá, para nos tirares de lá, para que morramos no deserto? Porque nos fizeste isso, o que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixai-nos, sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Eu quero usar como tema da minha pregação nesta noite, pressão para vencer. Você pode repetir algo comigo dizendo assim: pressão. Por favor, diga pressão. Para vencer. A vida é um conjunto de pressões. O nível das pressões, o que gerou as pressões, o motivo das pressões, as consequências das pressões, é uma variante da história de cada um entre todos nós. O fato é que cada um de nós, dentro do estágio da sua vida e da trajetória da sua história, está sob pressão. O bebê, ele nasce sob a pressão da mãe.
A mãe tem as dores de parto e ela tem movimentos no parto normal pelos quais eu não sei dizer quais são, mas ela está pressionada pela dor, pressionada pela expectativa, pressionada pelo anseio, pressionada pelo desejo. A maternidade é uma das artes mais excelentes da vida. Aquilo que traz vida na vida para a vida vem debaixo daquilo que antes ou durante foi pressão. A pressão faz parte da sua história, da sua trajetória, quer você queira ou não. A única forma de você estar ausente, livre da pressão, é estando morto. Quem vive, vive debaixo de pressão. Alguns vivem debaixo de pressão de uma forma mais contínua, outras de forma esporádica e todos de forma específica, conforme a individualidade de cada um daqueles que vive a pressão para poder prosseguir. A pressão é um fator pedagógico. A pressão é o que traz força e ânimo para aquele que deseja continuar alcançando novos níveis além daquele que supostamente até aqui viveu. Não há como alcançar algo a mais, além, aquém de tudo aquilo que já temos e somos, se não nos sujeitarmos à pressão dentro do processo daquilo que estamos a buscar dentro da história de cada um de nós. A pressão traz crescimento. Apesar das suas dores, apesar dos seus conflitos, apesar dos seus medos, apesar das suas disritmias, a pressão traz crescimento para aquele que se coloca sujeito a ela, entendendo o processo, fazendo dela um meio e não um fim. Muitos não querem viver a pressão porque fazem da pressão um fim, quando na verdade a pressão é um meio para alcançar o fim que tu mereces. Porque um Deus Todo-Poderoso foi à cruz, morreu por nós, debaixo de pressão. E antes que ele se colocasse essa pressão, ele deu a razão dela, dizendo: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não pensamentos de mal, para que vocês tenham o final que vocês merecem. Vocês terão o final que vocês merecem. Um final de gozo, um final de paz, um final de alegria, um final de prosperidade, um final de vitória. Quem crê? Quem crê? Um final de vitória. Mas muitas vezes você não alcança o que merece porque você nem sequer se sujeita à pressão. E quando você não se sujeita à pressão, você deu vazão para a acomodação. E a acomodação não tira você do lugar que você já chegou ou nem sequer conhece, porque jamais almejou desejar algo além, porque não quer passar por pressão. Nós não fomos salvos somente na cruz, mas também no Getsemane, quando ele se colocou debaixo de pressão e tomou a genuína decisão de ir àquilo que lhe traria dores, debaixo daquela pressão, nos veio a salvação. Eu não conheço nenhum outro ser, na face da terra pelo menos até aqui, desde Cristo por diante, que tenha suado sangue. Você vai perceber ao final dessa pregação, muito provavelmente, que a minha camiseta vai estar colada, a minha camisa vai estar colada ao meu corpo. Porque eu estou pregando, e eu estou debaixo de pressão. Eu me sinto pressionado, mas me sinto realizado por ter vencido a pressão e alcançado o resultado de edificar você. Alguém está se colocando debaixo de pressão para a sua edificação. Você pode ouvir amém? Você pode dar um glória nesse lugar? Eu quero dizer aos filhos, os pais se colocam debaixo de pressão para a sua edificação. Eu quero dizer aos maridos, as mulheres se colocam debaixo de pressão para a sua edificação. Eu quero dizer uma coisa para todos: Deus está aqui, vai nos fazer prevalecer sobre a pressão e nós vamos alcançar o resultado nele. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Eu posso ouvir amém nesse lugar? Deixa eu dizer uma coisa importante para você, baseado em Êxodo 14. Não há avanços sem pressão. Se você quiser avançar, você vai ter que entender que você vai padecer uma pressão. Que tipo de pressão eu não sei. Porque o tipo de resultado que você quer, só você sabe. Mas uma coisa eu estou convicto: não há avanço sem pressão. O campeão está namorando, ela é linda, ele está todo empolgado. Aí ele diz para o sogro: sogro, eu vim pedir a mão para casar. Ele está pressionado, porque ele imagina que vai receber um não. O sogro diz: oh, querido, estava tão feliz, eu já queria liberar mesmo.
E aí ele pensou que tendo o aval do sogro ia se sentir mais aliviado. Agora ele está pressionado, um par de alianças sai R$10.000. Então ele comprou um par de aliança para ela. Ele convida ela para jantar fora. Aí na frente de todo mundo para fazer um grau, só não faz o fiasco de ser no campo do Criciúma, mas no restaurante ele se ajoelha diante dela, abre aquele potinho mágico e diz: quer casar comigo? Ele está aliviado, ele está leve, ele está feliz, ele está contente, ele está realizado. E ela está pressionada. Então ela disse para ele, na direção da caixinha, com a mão trêmula: quero. Ela quer viver um novo nível, ela quer viver um novo estágio, ela quer viver uma nova alegria, um novo ambiente. Mas ela está o quê? Ela está o quê? Porque não há avanço sem pressão. Dá para você acordar? Dá para a gente amadurecer? Dá para a gente entender que a gente não vai avançar? Amém, criança, você entendeu? Dá para você entender que essa criança está me pressionando? Por isso que eu vou continuar avançando e ninguém precisa calar a boca da criança. Ela é objeto de Deus para edificação nossa. Você precisa entender que toda pressão traz um avanço e não há avanço sem pressão em toda a trajetória da vida nossa. Em tudo aquilo que a gente faz. Não há avanço para o pastor sem pressão. Não há avanço para o profissional que está olhando para mim sem pressão. Não há avanço para o empreendedor sem pressão. Não há avanço para ninguém sem pressão. Moisés está precisando avançar. Está precisando libertar um povo. E um povo que via debaixo do jugo faraônico. De um povo que via escravo no Egito. Então Moisés tem que lançar 10 pragas no Egito. Teve que botar o faraó no mais alto nível de pressão. Para ele poder liberar um povo. Eu quero informar uma coisa para você. Se tem algum demônio prendendo você, vai ser pressionado por Deus. E Ele vai ter que libertar você. Eu estou tentando passar uma coisa para você. A enfermidade vai ser pressionada por Deus. E você vai se fazer livre. Eu estou tentando dizer alguma coisa para você. A dificuldade financeira vai ser pressionada. E a sua vida financeira vai ser alinhada. Eu estou tentando dizer uma coisa para você. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Pois nós somos a igreja do Senhor. A pressão vai ser revertida. E o resultado vai ser alcançado. Quem crê? Quem crê? Ó, te anima. Te anima. Pastor, mas não está fácil. Não está fácil para melhorar. Te anima. Te anima. Eu estou debaixo de pressão, mas maior é aquele que está conosco do que o tal que está no mundo. Quem crê, aplaude e glorifica. Quem crê, aplaude e glorifica. A 10ª praga vem, mata todo o primogênito do Egito. A pressão foi tão grande que o faraó falou para Moisés: vai, querido, vai. Eu não aguento mais vocês. Vai, leva toda a tua gente. Vai para o deserto adorar o teu Deus. Vai para a terra que Ele te prometeu. Eu não aguento mais a pressão. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus está nos fortalecendo nessa noite para a gente aguentar a pressão do nosso inimigo. Vou repetir. Deus está te fortalecendo nessa noite para você aguentar a pressão do inimigo. Amém. Mas o inimigo não aguenta a pressão de você. Você aguenta a pressão do inimigo, mas o inimigo não aguenta a pressão de você. Aquele povo ficou 140 anos debaixo da pressão do faraó e aquele povo não se exterminou, ele só cresceu. Quanto mais o faraó pressionava, mais aquele povo se multiplicava. A pressão do inimigo, dentro da proteção de Deus, multiplica a nossa força, multiplica a nossa graça, multiplica a nossa virtude, nos conduz ao nosso propósito. Quanto mais o faraó pressionava aquele povo, mais aquele povo se multiplicava no reino do faraó. Mas, quando Deus pressionou o faraó, aí o faraó não aguentou. Deus nos capacita para aguentar a pressão do inimigo, mas Deus nos possibilita o inimigo não aguentar a pressão de Deus através de nós. Eu vou dizer uma coisa importante para você. Romanos 16:19 diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Eu vou repetir, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele não vai aguentar a pressão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu estou determinado, Deus é glorificado e nós prevaleceremos.
O avanço, ele é eminente. O avanço, ele é certo. Você vai avançar. Não, eu vou ter que repetir o negócio ou vou ter que falar em inglês? Não, em inglês eu não vou falar. Eu vou falar em português, em alto e bom som. Você vai avançar. Diga comigo, Pastor Toninho, nós iremos avançar. Quando você faz assim, você me ajuda a pressionar. E quando a gente pressiona, o inimigo corre. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, pois em tempo oportuno, Ele vos exaltará. O avanço sempre terá um obstáculo, meu amigo. Não basta uma pressão. Do avanço, eles dão de cara com um obstáculo. É o Mar Vermelho. E na frente daquele mar eles param. Eu estive lá, eu vi o Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho ele está aqui, e hoje ele é azul. Pelo menos aos meus olhos ele era azul, né? Ele estava ali. À esquerda um monte, à direita um monte, e atrás da onde eu vim. Essa era a condição daquelas pessoas. E da onde elas vinham, veio o exército faraônico. O faraó com a faca no dente, caveira, bope, querendo matar. Eles começaram a ouvir os galopes dos cavalos. Olharam para trás, a poeira do deserto levantou. Eles viram aquele grande exército. Olharam para a esquerda, direita, frente e não encontraram uma saída. É quando o obstáculo parece que vai impedir eu de chegar onde Deus quer me colocar. Então é nesse momento que, de vez eles clamarem a Deus, eles murmuram a Moisés. E eles só murmuram a Moisés porque eles perderam a fé. Porque a murmuração é a inimiga da fé. Então eles se põem a reclamar para Moisés. E aí quando os benefícios daquela libertação parecem trazer um prejuízo. Então eles dizem para Moisés, olha, era melhor a gente ter ficado no Egito. Pelo menos lá a gente estaria vivo. Aí tu tira a gente do Egito para morrer no deserto? Eu preferia morrer no Egito do que no deserto. Eu vou falar uma coisa para você, povo incrédulo. A incredulidade é assim, meu irmão. Eu prefiro morrer livre do que preso. E você? Você prefere morrer aqui fora ou no presídio? Onde é que você prefere morrer? Olha o que a incredulidade faz na mentalidade das pessoas. Então eles dizem para Moisés, era melhor nós estar lá no Egito. Era melhor nós morrer lá do que morrer aqui. Era melhor a gente morrer escravo do que morrer livre. Olha só. Olha a mentalidade dessas pessoas. Por quê, pastor? Porque não souberam lidar com a pressão. Quando você não sabe lidar com a pressão, há uma inversão do pensamento do valor. Então você diz bobagem. Então você quer morrer estando vivo. Então você quer ser preso estando livre. Porque a pressão vem. E quando ela se ausenta, o obstáculo aparece, fazendo retornar a pressão, que nunca vai desaparecer. Porque a pressão nunca vai desaparecer, tá? A ideia hoje é ensinar a nós como lidar com ela. Aquelas pessoas estavam livres, diga comigo, livres. Por favor, diga livres. Mas é muito fácil de identificar que elas não estavam libertas. Porque se elas estivessem libertas do Egito, elas diriam para Moisés, Moisés, leva nós para o Cairo, leva nós... Não, para o Cairo não, o Cairo é a capital do Egito. Moisés, leva nós para qualquer lugar aí. Mas não, eles desejam voltar para onde um dia eles estiveram presos, estando eles livres, porque não aguentaram a pressão. É por isso então que você prostituiu de novo? É por isso que você se drogou de novo então?
Então é por causa da pressão que você não vai pagar essa conta? Então é por causa da pressão que você vai continuar olhando para a mulher dos outros? É por isso então? Ah, entendi. É por essa pressão que você fica de piadinhas pornográficas? É isso? Ah, entendi. É por isso que você não sai desse grupo de WhatsApp de vagabundo que fica botando vídeo pornográfico todo dia. Porque você não aguenta a pressão, né? De não fazer parte dessa palhaçada. É por isso então? Ah, é por isso que você tem voltado ao Egito? Oh, ok, man. Mas você continua falando da vida dos outros, oh, Maria mexeriqueira? É porque tu quer fazer parte do grupinho do salão de beleza? É por isso que tu está voltando para esse Egito aí. É por isso que tu estás aplicando ali, aplicando aqui, né? Detox, botox, tretox, criclox, eu já não sei mais o quê. É por isso. É por isso que estás desprezando a imagem e a semelhança de Deus. É por isso. É por isso que tu fica te deformando, fugindo da forma, da criação perfeita. Porque Deus não cria coisa feia, hein? Deus não cria coisa feia. Deus não cria coisa ruim. Quando tu te olhar no espelho, tu lembra. Tu é a imagem e semelhança de Deus. Ele tirou um tempo para te criar. Tu é linda, minha querida. Tu só não tem 16, acorda para a vida. Eu estou errado? Mas essas coisas dão processo. Tu só não tem 16, só acorda para a vida. Ah, então é por isso. Por que tu nos tirou do Egito? Para a gente morrer no deserto. Ah, então a pressão quer te mandar para lá de novo? A pressão vai cair por terra, não vai te mandar para lá em nome de Jesus. A pressão vai te mandar para o propósito de Deus. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Mas para isso é necessária uma nova postura interior. Havia uma postura geográfica, mas não havia uma postura interior. Eles estavam querendo entrar na nova terra com a mentalidade da velha. Ô querido, você não vai entrar no novo com a mentalidade do velho. Para com essa mentalidade velha. Te abre para o novo, para fazer coisa nova, para agir novo, para fazer coisa diferente. Tu te abre. Esse povo não está aberto para o novo. Esse povo se fechou para o novo. Quer ficar no velho? Essa igreja aqui, ela não vai ficar no Egito. Ela não vai ficar no Egito. Essa igreja é uma igreja... Quem crê? Essa igreja é uma igreja que vai para frente. Essa igreja é uma igreja que jamais estará isenta de pressão, mas sempre terá a orientação do Espírito Santo de Deus. Não está combinado com o pessoal da mesa? Mas se puder botar na tela para mim Romanos capítulo 10, versículo 10, vai contribuir muito para aquilo que Deus tem me ministrado, para que haja ensino, edificação e crescimento para a nossa vida aqui na igreja. Romanos 10, 10. Vê se tu consegue aí. Conseguiu já? Conseguiu. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvar. Com o coração se crê para quê? Para a justiça. Então, logo, tudo aquilo que eu crio no coração me dá um direito. Porque se com o coração se crê para a justiça, justiça dentre muitas coisas, o advogado está aqui, também é direito. Então, se eu crio, eu tenho o direito. Alô? A igreja está entendendo? Justiça é ter direito, amém? Então, se eu crio, eu tenho. Se eu crio, eu tenho. Você tem o direito de entrar na terra prometida. Você para com esse negócio de ficar cedendo para a pressão, porque a pressão quer roubar os teus direitos. Você tem direito de crescer profissionalmente. Você tem direito de vender mais. Você tem direito de prosperar. Meu Deus do céu, só meia dúzia tem o direito. O resto não tem o direito. Você tem o direito de ser próspero. Você tem o direito de ser agraciado. Você tem o direito de ser abençoado. Para isso você tem que vencer a pressão. Para isso você tem que lidar melhor com a pressão.
Porque a pressão quer fazer você viver distante, ou seja, abdicar dos seus direitos, que em Deus estão compostos pela verdade que a palavra nos traz. O que não significa dizer que quando eu creio pela justiça, do direito que tenho, eu já o alcanço. Muitas vezes eu creio na cura e ainda não alcancei. Mas eu já alcancei direito. Porque a justiça vem pelo direito. Muitas vezes o que falta para você pegar o que você merece é confessar. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz para a salvação. O que você declara acerca de si mesmo? Que tanto pessimismo, gente. Por que você acredita mais no que não vai dar certo do que naquilo que certo já está feito? Você já percebeu em si mesmo a facilidade que nós temos de acreditar no que não vai dar certo? Pensa comigo agora. Pensa. Isso, eleva a mão à boca e pensa. Você já viu a facilidade que cada um entre todos nós, me coloco no processo, dentro das pressões que eu vivo? Você já percebeu a facilidade que nós temos de crer naquilo que ao nosso ponto de vista não vai dar certo? Como é fácil. Como é automático. Realmente não vai dar certo, parou. Não vai dar certo, não farei. Você já viu a dificuldade que você tem de crer e acreditar naquilo que vai dar certo, quando ainda não aconteceu? O que me toca é que o errado que ainda não aconteceu é aquilo que não vai dar certo para você. Porque muitas vezes você está acreditando no errado que não aconteceu, fazendo não dar certo o que você poderia ter feito. E pedindo você de alcançar o seu próprio potencial, pela facilidade terrível, maligna, maléfica e demoníaca que nós temos, de aceitar aquilo que dizem que não vai dar certo, por não ter dado certo ao outro. E muito mais pior de que não ter dado certo ao outro, é o fato do outro, assim como você, não ter tentado. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa que não deu certo para o outro, não porque o outro fez e certo não deu, é porque ele não teve coragem de realizar aquilo que era potencial em nós. E aí você para na incredulidade e na mediocridade do outro, porque para o outro não deu certo aquilo que tu também não fará. Mas é um direito nosso adquirido por justiça na vida daquele que crê. Então é muito importante que nós sejamos atentos a tais pressões que querem impedir cada um entre todos nós de continuar avançando dentro de cada propósito e verdade aqui estabelecida nessa noite. A pressão quer arrancar de mim uma confissão negativa. A pressão, ela sempre quer arrancar de mim. A pressão, ela sempre quer arrancar de você uma confissão negativa. Mas ela não vai conseguir. Esse negativismo, essa coisa que ronda, persegue, atenta, é uma tentação. A tentação do vai dar errado. Então a gente fica naquela tentação de dar errado e cair no pecado de se sentir futuramente frustrado. Porque maior é a frustração do ter pensado e não ter feito do que ter feito e dado errado. Eu sou muito mais frustrado pelo aquilo que eu tentei e não fiz do que por aquilo que eu tentei e errei. Mas a minha pregação de hoje está inspirada no livro do Êxodo. Como a minha última pregação antes de viajar, se é que você lembra, foi inspirada no livro do Êxodo. Porque eu estou buscando inspiração em Moisés para levar um povo aonde Deus quer. Eu estou buscando inspiração em Moisés para levar esse povo aonde Deus quer. Eu estou seguindo a nuvem e nós vamos chegar no propósito e as pressões não vão nos deter. Quem crê dá um glória nesse lugar. As pressões não vão deter você ao longo de toda essa semana. Esse boleto não vai parar você. Esse funcionário que não foi trabalhar não vai parar você.
Minha irmã, o liquidificador quebrou, minha irmã. Bate o negócio aqui, bate aqui, a minha mãe batia aqui e tinha 6. E o bolinho saía. Bate aqui, minha irmã. Mas nenhuma pressão vai deter você. Moisés se levanta. Tudo isso é Êxodo capítulo 14, versículos de 1 a 14. Moisés se levanta. Ele diz para o povo: quietos, e vejam o livramento que hoje o Senhor fará. Quietos. Deus é que está batalhando por nós. Deus é que está pelejando por nós. Deus é que vai dar a vitória para nós. Quietos. O quietos do Moisés não era no sentido de mandar as pessoas calarem a boca. Não era nesse sentido, não se engane. O quietos de Moisés era para Moisés dizer: calma, se aquietem, aquietai-vos. Aquietai-vos. Salvo engano, o profeta Isaías disse por boca do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quietos para receber o que Deus vai entregar no silêncio. Se alguém aqui não tem fé para crer naquilo que nós estamos crendo, fica quieto, para Deus entregar para ti o que tu vai receber no silêncio. Muita gente não cria que um dia eles sairiam do Egito. Muita gente também não cria que um dia eles entrariam na terra prometida. Só que o que me toca é que Deus botou o credo e o incrédulo para fora do Egito. Quando Deus libertou, libertou todos. Não libertou só quem cria, mas também libertou quem não cria. A lição que eu aprendo é a seguinte: quem creu comigo, creu. Quem não creu comigo, também recebeu. Porque a promessa nessa casa é para todos. A promessa nessa casa é para todos. Eu só preciso crer. Eu só preciso superar a pressão para levar você comigo, para a gente chegar aonde Deus quer nesse tempo. Existe um novo tempo para nós em Deus. Quem crê, existe um novo tempo para nós em Deus. Ô meus amigos, quem lembra aqui da história de Jericó? As muralhas de Jericó. Elas caíram, sim ou não? No primeiro dia? No segundo? No terceiro? Quarto? Quinto? Sexto? Sétimo? Sim. E elas caíram por quê? Porque o povo gritou. Caíram por quê? Será? Será que foi porque o povo gritou? Ou foi porque o povo ficou 6 dias calado? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Será? Será que aquela mulher caiu pelo grito do 7º dia? Ou pelo silêncio dos 6? Será que todo mundo que estava rodeando Jericó durante 6 dias, de forma ininterrupta, 24 horas por dia, em silêncio, não se podia ouvir nem sequer o suspiro, o respiro daquelas pessoas? Será que no 3º dia, alguém entre os maiorais de Josué não pensou: meu Deus, daqui a pouquinho um soldado de Jericó vai atravessar uma flecha na gente? Daqui a pouco a gente vai morrer. Deu o 5º dia, talvez alguém pensou: que loucura é essa? Não está acontecendo nada. Não vai acontecer nada. Com certeza, alguns entre os muitos pensaram dessa forma, mas se manteram em silêncio. Se você não crê, não estraga. Fique em silêncio. Espera para ver no que vai dar. Tu também vai usufruir. Não tem problema não. Eu estou em paz. Não complica. Espera para ver no que vai dar, que tu também vai usufruir. A pergunta que não me cala na correlação com Jericó é: a muralha caiu no 7º dia ou ao longo dos 6? É que primeiro alguma coisa precisava cair no interior deles, para depois alguma coisa cair por fora deles. Precisava cair alguma coisa. O nosso Deus é um Deus que trabalha na pressão. Precisava cair alguma coisa dentro deles. Precisava fortalecer o interior deles. Aquele silêncio fortaleceu o interior daquelas pessoas. E foi aquele silêncio que trouxe o potencial de brado para derrubar aquela muralha. Meus queridos, Moisés está tentando ensinar alguma coisa para aquele povo.
já antecipando o que Josué precisava aprender, porque Josué estava com ele nessa ocasião. Moisés já estava ensinando, fica quieto. Aqui, tá, vamos se acalmar. Vamos se acalmar que Deus vai fazer por nós. É Deus que está mandando, é Deus que está direcionando, é Deus que está mostrando, é Deus que está guiando, igreja. É Deus que está guiando. Alguém sabe dizer para mim o que é isso? Homens não sabem dizer o que é isso. Isso é uma esponja. Eu lamento ter pego essa esponja, que eu esqueci de trazer a esponja lá de casa. Eu queria ter trazido ela lá de casa. Ela está suja, está com uma mancha de banha aqui do lado. Eu fiquei olhando ela hoje meio-dia. Era aquela que eu queria ter trazido. Porque você está rindo de mim, porque a esponja lá de casa se assemelha a de você. Então eu queria trazer uma que estivesse mais próxima de você. Eu não sei nem se a de você tem esse ladinho. Tem esse ladinho a sua? Você não pode comprar uma que tem esse ladinho, né? Mas Deus é fiel. Pastor, o que você quer essa esponja? Esse objeto, esse utensílio, esse acessório, se é que a gente pode chamar assim, é uma coisa que retém algumas coisas. E se eu estou apertando ela, é porque ela não reteve nada. Mas esse é um objeto que sempre que usado, ele é... Nenhuma mulher sabe dizer? Meu Deus, essas mulheres não lavam a louça. Brincadeiras à parte, esse objeto é um objeto que sempre que usado, ele é pressionado. Não existe uma esponja numa cozinha que não seja pressionada. O manuseio da esponja faz com que ela seja pressionada. O manuseio da esponja faz com que ela seja... Quando ela é pressionada, ela revela o que ela tem. E ela revela o que ela tem mediante aquilo que ela absorve. A pressão revela o que você tem. Ou o que você não tem. A pressão revela o que você tem ou o que você não tem. A esponja é um objeto de limpeza. Quando a esponja não limpa, não vive o seu propósito. Mas quando ela limpa, ela manifesta o seu propósito, debaixo de pressão. Vai tomar água aqui depois, pastor Marcos. Ela tem tanto que não precisa nem de pressão para revelar o que tem. Quando você está cheio, você não precisa de pressão para revelar o que tem. Mas às vezes é preciso dar uma pressionadinha, né? Passa esse suquinho que está aí, né? Aqui nessa igreja não tem ninguém seco, tá? A pressão está pegando para nós revelar o que nós temos. Nós temos potencial. Vou repetir, nós temos potencial. Nós temos virtude. Nós temos vida. Nós temos graça. Nós temos saúde. Nós temos uma palavra profética. Nós temos recurso. Nós temos dinheiro. Não, pode dizer amém. Nós temos recurso. Diz forte, nós temos dinheiro. Nós temos. Se tiver que pressionar para tirar da gente que tem, que se pressione. Mas nós temos. Se a sua mulher ficar doente hoje e o plano de saúde não cobre, você vai dar o jeito desse dinheiro. Porque debaixo da pressão você tem. A igreja é a igreja do Deus Altíssimo. A igreja tem, a igreja vai fazer, a igreja vai prosperar, a igreja vai receber, a igreja vai dar, a igreja vai prosseguir, porque a igreja tem. É por isso que a pressão está pegando, meu amigo. É por isso que a pressão está pegando.
para ver se você exala o que você tem. Para de churumingar. Para de ficar churumingando, que nem esse povo ficou churumingando. Êxodo 14, de 1 a 14, churumingando. Era melhor o Egito. Era o que melhor o Egito? Nada. Deus não te chamou para o Egito. Deus te chamou para a terra prometida. A pressão busca uma nova confissão através de nós. A pressão é para trazer uma confissão, uma revelação de quem a gente é. Uma nova postura. É preciso tirar coisas velhas para poder viver coisas novas. A gente está sempre querendo ver coisa nova, sim ou não? Sim, normal, natural, é isso. A gente está sempre querendo ver coisa nova. Cuidado, não vou escorregar, hein, ali. Mas, às vezes para viver o novo tem que abdicar do velho. Tem que crer, tem que agir, tem que proceder. É que nem Efésios 4:22, que diz: despojai-vos do velho homem e vos revistais do novo homem. Efésios 4:22. Despojar, tirar, arrancar, revestir, colocar. Uma nova roupagem para a vida da igreja hoje. Hoje, ali. Uma nova roupagem para a vida. Uma nova roupagem para uma nova roupagem. Um novo revestimento. Uma nova roupagem para vocês. Uma roupagem de justiça, de graça, de poder, de maravilha, de vitória. Uma nova roupagem para você. Você quer se despir? Para isso você tem que se revestir. Então, depois de dar uma passada em Efésios 4:22, voltando para Êxodo 14, para tentar encerrar esse negócio, o Moisés olha para trás, vê o faraó e sua tripe, olha para a direita, monte, esquerda, monte, frente, mar vermelho, consulta Deus. Deus diz para ele: por que tu fala comigo, rapaz? Fala com o povo. Diga ao povo que... Não escutei. Coloca ali para mim o da mesa. Êxodo 6:26. Êxodo 6:26. Então Moisés volta para o povo e diz: marchem. O que me chama a atenção é que quando Moisés falou para o povo marchar, o mar já estava aberto. E aí o que é que Deus falou para Arão e Moisés antes que tudo isso acontecesse no capítulo 6? Estes são Arão e Moisés, as quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus. Tá, mas aquilo era um povo ou um exército? Aquilo era um povo ou um exército? Eu não sei como é que você se vê, mas Deus vê em você um guerreiro. Eu não sei como é que você se enxerga, mas Deus enxerga em você uma guerreira. Eu não sei como é que você se enxerga, mas eu enxergo você um guerreiro. Não é para ceder para pressão não, tá? Tu não se diz revestido pela armadura de Deus? Não é tu que diz de boca cheia aí, que tu é cheio da armadura de Deus? Aí na hora de guerrear, quer correr da pressão? É assim, guerreirinho, que funciona? É assim, guerreirinho? É por isso que tu não veio o culto? É por isso que tu correu? Ah não, estava o jogo do Criciúma, desculpa. Perderam. Você está alistado no exército de Deus. Você tem o nome escrito no livro da vida. O que o faraó via escravo, Deus via soldado. Rosana. O que o faraó via escravo, Deus via soldado. O que o inimigo vê amaldiçoado, Deus declara: é abençoado. O que o inimigo diz é derrotado, Deus diz: é vitorioso. O que o inimigo diz não quero mais, Deus diz: nunca foi teu, sempre foi meu. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. É por isso que ele falou para Moisés, disse para o povo marchar. Ele podia ter dito para Moisés, disse para o povo caminhar, mas ele disse: não, disse para o povo marchar.
Porque o exército do faraó é um, mas o meu exército é outro. Diz o povo marchar. Tu é um guerreiro, rapaz. Tu é um guerreiro, mulher amada. Jovens, vocês são guerreiros. Vocês estão alistados no exército de Deus. Pau na pressão. Pau na pressão. Diga ao povo que marche. O escravo precisa morrer para que o soldado possa brotar. A pressão, meus amigos, é a baliza para o crescimento. Tem algum jovem aqui no ensino médio aqui? Levanta a mão aí. Tem algum jovem no ensino médio? Não pressiona muito ela. Viu como é que é a pressão? A pressão é um negócio terrível, irmãos. Eu perguntei assim, tem algum jovem no ensino médio aí? Aí a jovem fez assim. Aí alguém que deve ser irmã, alguma coisa, fez assim. E aí, ela olhou para mim assim, ó. E aí, eu não vou apontar para ela porque a pressão já está grande demais. Tem uma jovem aqui que está no ensino médio, hoje. Uma. Pelo menos a que teve a coragem de levantar a mão. Meio que pressionada, mas levantou. Porque para vencer a pressão também tem que passar vergonha. Também tem que passar por humilhação. Ou não foi isso que ele passou na cruz? A vergonha dele era a tua. A humilhação dele era a tua. Ele te colocou nessa pressão para te fazer feliz. Eu vou ser honesto com vocês como eu procuro ser. Eu e a minha esposa estamos debaixo de uma pressão em função da nova posição que a igreja toma pela mudança. E por um momento a gente foi tentado a pensar, para que a gente se meteu nisso? Mas imediatamente a gente abdicou desse pensamento medíocre. Porque a gente vai passar por pressão para levar vocês aonde Deus quer. Porque essa história ela só está se repetindo. Só mudou a proporção. Um dia era um pouco menor e hoje é um pouco maior. Só mudou a proporção. E se mudou a proporção é porque Deus quer trazer um crescimento. E desse crescimento a gente não vai se abdicar. Quanto a jovem, ela é a única que ainda está no médio. Ela vai querer ir para a faculdade. E quando ela for para a faculdade, ela vai se meter aonde? Pressão. Se a família dela tiver condição de pagar o cursinho, o pai já vai pressionar. Como é que está lá no cursinho? As notas. Ela vai olhar para o pai, não tem nota no cursinho. Eu não quero saber se não, eu não quero saber, está caro. Pressão. 5 dias de prova. Na segunda-feira, ela já olhou que não pontuou direito. O pai chegou no final da tarde, filha, como é que foi? Filha, tu vai passar em medicina, né, filha? Meu Deus, de primeira esse pai ainda quer. E ela está debaixo dessa pressão aí. Ela passou. Agora ela foi para a universidade. Não sei qual é o curso dela, mas deve ser no mínimo 4 anos. 4 anos estudando. Debaixo de? Claro. Porque a pressão é o trampolim da evolução. Então ela está debaixo de pressão. Agora ela está no último semestre. Matou as matérias todas. Um tio desinformado, né? Chega e faz aquela perguntinha ridícula para ela. Oi, querida, o tio vai te dar um presente. Te formasse, né? O tio está tão feliz. Ela olha para o tio, debaixo de pressão, e diz, ainda não, tio. Como que ainda não? Se deu 4 anos, você nunca rodou nenhuma. É que ainda tem o TCC. A pressão continua. Essa menina que vocês não souberam qual era o curso que ela estava, era direito. E ela se formou no direito, fez o TCC, passou. E agora então ela está tranquila. Ela vai trabalhar. Não. Agora tem a prova da OAB. E talvez ela pare por aí, abrir um escritório e trabalhe com o pessoal da boca da cadeia.
Mas talvez ela queira virar uma juíza. Então agora vai ter que estudar para o concurso público. E assim segue a pressão para levar essa jovem a uma evolução. Às vezes é preciso um faraó na nossa vida. O faraó, ele não é de Deus, mas foi Deus que colocou ele lá. Eu vou dizer uma coisa importante para você. Não volte para trás. Eu vou repetir. Não volte para trás. Eu sei que de repente você está balançando. É insegurança. E muitas vezes eu balanço. E são as minhas inseguranças. Mas Deus fala conosco. Afinal de contas, qual entre todos nós, exceto as crianças de colo, nunca balançou? Deixa eu fazer uma pergunta que não me quer calar. Quem aqui nunca teve medo da primeira bicicleta? Vou repetir a pergunta. Relembre sua infância. Quem aqui nunca teve medo da primeira bicicleta? Quando o pai me pegava pela mão e dizia, vamos filho, vamos. Ah, não, eu estou cansado. Não, vamos filho. Eu estou com dor de barriga. Não, filho, vamos. Por quê? Porque quando ele me botava em cima dela, ele vinha segurando no cilim. Cilim é o nome, cilim. Quando ele vinha segurando no cilim, estava tudo certo. Quando ele largava o cilim... E o meu pai, ele era maravilhoso, porque eu, caía, ele dizia, levanta. Ele era tão maravilhoso, Helena, que ele dizia, levanta a distância ainda. Levanta. Não chora. Levanta a bicicleta. Levanta a bicicleta. Agora vem aqui. Eu não sei como é que você fez com seu filho, mas o meu pai não me deu uma bicicleta de rodinhas. A insegurança não é de quem perdeu, mas sim de quem está aprendendo a lidar com aquilo que já ganhou. A insegurança não é por aquilo que você perdeu, mas é por aquilo que você está aprendendo a lidar com o que já ganhou. Eu já havia ganho a bicicleta. Nós já ganhamos o que Deus nos prometeu. É pela fé e pela nossa atitude. Nós já ganhamos o que Deus nos prometeu. No Evangelho segundo Marcos, a minha pregação se encerrou. Mas no Evangelho segundo Marcos, o capítulo 8, Jesus de Nazaré curou um cego. E ao curar o cego, ele diz para ele, agora volte. Volte para a sua casa, mas não para a sua aldeia. Por que Jesus cura o cego e manda o cego voltar para casa, mas não para a aldeia que ele vivia enquanto cego? É porque você não pode mais voltar para aquilo que lhe tira a sua visão. Você não pode mais voltar para as suas cegueiras. Você não pode mais voltar para aquilo que impede você a ir para frente. João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, o Cristo, venci o mundo. Você não está isento de aflição, mas você está totalmente credibilizado para encontrar o ânimo. Querido, encontre o ânimo na sua aflição. Ele tem um ânimo para você. Ele venceu o mundo. Anime-se, fique alegre, fique contente. Vamos para frente. O nosso Deus está no controle e no governo. Posso ouvir amém? Antes que se dedilhe alguma coisa, eu quero por último dizer algo para você. Eles estavam diante de quem? Do Mar Vermelho. Se não for Jesus, não atende, hein? Eles estavam diante do Mar Vermelho. Eles estavam diante do? Eles estavam diante do? Eu quero usar como tema da minha pregação nessa noite o mar e Deus. Diante do mar estavam 3 indivíduos. O nativo, aquele que morava na praia, o surfista e o turista. O nativo, ele conhece tudo do mar. Ele é nativo, ele nasceu ali, ele veio sempre na praia. O surfista também. Ele sabe que tipo de vento sopra, arrebentação, aquelas coisas do surf. E o turista,
não conhece nada. Ele acha tudo muito bonito, está no hotel e vai passar ali alguns dias. O surfista, ele respeita o mar. Por isso, ele o conhece. O nativo, assim como o surfista, também respeita o mar. Porque é através desse respeito que ele o conhece. Quanto ao turista, ele não respeita o mar. É por isso que 90% das pessoas que morrem afogadas nas praias são turistas. Apesar do surfista ser frequente na água, poucos deles morrem no mar. Poucos nativos morrem no mar, porque eles respeitam o mar. O turista, no entanto, ele não respeita o mar. Por isso o alto índice de turistas que morrem afogados. Se você não respeitar o mar, você morre. Mas se você tiver medo, também. Se você não respeitar a pressão, você morre. Mas se você tiver medo, também. A fé não nega a realidade. Não devemos jamais subestimar as avaliações que se faz em torno da projeção de seguir avante. Isso também seria insano, infantil, inadequado. No entanto, quem é você? Surfista, nativo ou turista? Se você é um turista do Evangelho, ele te mata, ele te afoga. Agora, se você é alguém que respeita o Evangelho, que pratica o Evangelho, que sabe das coisas do Evangelho, que descobre o Evangelho, então essa pressão te manda para frente. Alguém entre vocês já ouviu falar da laje da Jaguaruna? Ondas altíssimas, de 2 ou 3 metros, dão um determinado tempo aqui do lado na Jaguaruna, semelhante às ondas de Nazaré, Portugal, semelhante às ondas de Honolulu, o Havaí. Eu fico imaginando um surfista entrando no mar e se aproximando daquelas ondas gigantes. A pressão que ele não sente. Mas como ele respeita o mar, ele sabe como lidar com ele. E aí aquilo que era para matar, dá prazer. Então desce aquelas ondas incríveis, de tão grandes que são, e se alista no Guinness Book, fazendo de si mesmo não somente alguém que vive, mas sobretudo alguém que existiu, que deixou um legado, que fez uma história, que contribuiu para o andamento, para o crescimento de 2, 3, um grupo de 1.500, 10, não sei. Esse alguém pode ser você, mãe solteira abandonada. Esse alguém pode ser você, pai frustrado porque fez inúmeras coisas que não deram certo. Esse alguém pode ser eu, um pastor que sonha algo melhor e maior para o seu grupo de ovelhas. Esse alguém pode ser qualquer alguém que alguém quer ser e nada foi, porque cedeu às pressões, que se tornaram muito mínimas para o grande que Deus tinha em torno do propósito que esse alguém em si mesmo estabeleceu para alcançar. Esse era o meu desejo maior, de expressar na pregação de hoje aquilo que a nuvem está me orientando. O desejo aqui jamais foi, não será de crítica, de perseguição ou de querer ser dono da razão. O desejo aqui é de ir e chegar aonde é o melhor para todos aqueles pelos quais estão inseridos debaixo da liderança que me foi dada. Talvez filhos não entendam a posição de pais, é para que eles possam dar o melhor debaixo da liderança que lhes foi dada. Talvez empregados não entendam patrões, mesmo quando altamente irritados, se posicionam naquilo que querem e acreditam, mas é o resultado daquele posicionamento aparentemente agressivo que me garante o salário do dia 5 de cada mês.
Enfim, eu estou tentando me calar, mas por fim quero dizer: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 68, 69. Jesus, depois de ter dado um discurso muito duro, percebeu que todas as pessoas que com ele estavam foram embora, exceto 12 que ficaram. E as 12 pessoas que ficaram, na relação com as muitas que embora foram, Jesus lhes perguntou: e vocês não vão embora também? Não querem com eles também? Então um entre os 12, de nome Pedro, disse para Jesus: para onde é que nós vamos? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Agora eu prometo para você que eu finalizo. No caso de Pedro aqui, conforme João 6, a pressão manifestou uma convicção. E aí? A pressão na sua vida vai manifestar uma convicção? Qual a convicção que essa pressão vai manifestar? O propósito dela ou o firmamento do teu? Eu quero orar contigo. E eu quero orar por ti. E eu quero fazer isso agora. Você pode vir aqui?